Jovem morre após acidente de trânsito em Rio Claro. O rapaz colidiu a motocicleta em uma árvore no bairro Jardim Progresso. SP-310 tem novos pontos em obras entre Rio Claro e Corumbataí. Roda de conversa leva informação sobre transtorno do espectro autista. E no estúdio eu vou conversar com a psicóloga Natália Rodrigues, que vai falar sobre o segundo Fórum de Conscientização do Autismo e também sobre o trabalho realizado em Rio Claro. E ainda, coletoras de cooperativas saíram um pouco da rotina pesada do trabalho para um momento de descontração e esporte. Esses são os destaques do Rio Claro Notícias desta quarta-feira, que já está começando. Olá, boa noite. Começamos falando de mais uma morte no trânsito. Um jovem de apenas 22 anos morreu nesta madrugada após colidir a motocicleta que dirigia. O acidente foi registrado na Rua 6, no bairro Jardim Progresso. No local, as marcas de sangue pelo asfalto e na árvore onde o rapaz colidiu a motocicleta. O capacete que a vítima utilizava também estava bem próximo da área onde aconteceu a batida. Segundo o boletim de ocorrência, Aquiles Guilherme Sampaio Lima, de apenas 22 anos, transitava pelo trecho quando teria perdido o controle da direção da moto. Equipes de bombeiros e do SAMU compareceram para atender a ocorrência, mas o jovem morreu na hora. As causas do acidente serão apuradas. E a Guarda Municipal de Rio Claro prendeu um traficante de drogas no bairro Bom Retiro. Integrantes do grupo de apoio com motocicletas faziam patrulhamento pelo local quando viram o indivíduo que estava sentado na guia. E quando ele avistou os guardas, se levantou rapidamente, aparentando estar nervoso, aí assustado, e tentou fugir. A equipe então tentou abordá-lo, enquanto isso ele arremessou algo que estava em suas mãos. Mas após essa suspeita foi feita a abordagem. Em seguida foram apreendidos 31 microtubos com cocaína, 17 pedras de crack e 6 porções de maconha, além de R$224. Depois o criminoso confessou que estava na prática do tráfico de drogas desde cedo. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu detido. E motoristas que trafegam pela rodovia Washington Luiz devem ter atenção. A SP-310 está com novos pontos aí em obras entre Rio Claro e Corumbataí. Os trabalhos de melhorias do pavimento acontecem em ambos os sentidos da via. A concessionária pede aos motoristas que tenham cautela ao passar pelos locais em obras e que sempre que possível antecipem a viagem por conta de eventual lentidão no trânsito. A intervenção está prevista para terminar na sexta-feira. Depois, a concessionária inicia obras em outros trechos. Os trabalhos de recuperação do pavimento exigem aí o estreitamento da pista com local devidamente sinalizado. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para armador, operador de extrusora, motorista entregador, esteticista, ajudante de pedreiro, ajudante de instalação, zelador, balconista, operador de empilhadeira e supervisor de comércio. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E depois do intervalo, eu vou conversar com a psicóloga Natália Rodrigues para falar sobre o segundo Fórum de Transtorno do Espectro Autista e do trabalho que é realizado em Rio Claro. E ainda, uma roda de conversa destacou o poder da música para o desenvolvimento de pessoa com autismo.
Este mês é chamado de Abril Azul, que tem como foco a conscientização sobre o autismo. Em Rio Claro, uma roda de conversa foi realizada com muita troca de experiência e destacou como a música pode ajudar no desenvolvimento das pessoas. O artista plástico Rafael se interessou pela arte aos 15 anos e viu nela uma oportunidade de ajudar outras pessoas. Hoje, ele faz alguns instrumentos com madeiras e doa a maioria deles. É um desses instrumentos agora que ajudam no desenvolvimento de Felipe, de apenas 11 anos. A mãe conta que o pequeno é apaixonado pela música e nela encontrou uma forma de superação e também de se expressar. Ele queria uma viola e uma viola amarela, e justamente aquela era uma viola amarela, feita de cacheta, então dá uma madeira clarinha, quase amarelinha. Ele gostou muito porque ele é o que ele queria. Ele gostava da viola do avô, que o avô também tocava viola, e ele foi em casa, eu não conhecia ele, e ele gostou muito da viola, ele abraçou a viola, já não teve mais jeito de eu tirar dele, então ficou de presente. Quando ele começou a fazer música, ele fazia música, ele era bem parado, a fala dele não desenvolvia. Aí eu resolvi tirar de uma escola e colocar com a Verônica. Eu fui pesquisando e encontrei a Verônica. E assim, o Felipe hoje ele é outra criança. Ele é apaixonado por música de viola. E ele tem a viola dele que ele ganhou, então ele toca do jeitinho dele, né, com as limitações dele, ele toca, está se desenvolvendo cada vez mais. O poder da inclusão através da música e da arte foi tema deste encontro, que faz parte de atividades realizadas no mês da conscientização do transtorno do espectro autista. A musicoterapia, a gente trabalha com as crianças com autismo, neurotípicos, nós trabalhamos também com as crianças de várias deficiências e a gente, através da música, a gente trabalha a questão das habilidades que ele precisa recuperar ou talvez atingir. Por exemplo, a fala. Teve um menininho que chegou e não falava nada. E, de repente, me veio na cabeça o microfone, peguei o microfone e ele falou assim: tia Verônica, a caixinha da senhora faz luzinha. Aí ele começou a falar e não para mais de falar. Mães e professores puderam transmitir conhecimentos e trocar experiências entre filhos e alunos. Vai ser exatamente para a questão da inclusão em Rio Claro. A necessidade da inclusão na escola, na sociedade em geral, nos eventos. Como que está a inclusão aqui? E o que nós podemos melhorar para que essa inclusão aconteça verdadeiramente, né? Que lindo trabalho que é realizado, e para falar sobre essa conscientização, sobre a inclusão e esse trabalho que é realizado aqui em Rio Claro, eu recebo a psicóloga e neuropsicóloga, que ela é chefe de divisão de saúde mental e reabilitação da Fundação de Saúde de Rio Claro também, a Natália Rodrigues. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada, Janaína. Olha, eu queria que você falasse a princípio, né, como que é feita essa inclusão e também esse trabalho de conscientização pelo município, o que é oferecido? Tá. Eu vou falar um pouquinho do trabalho que a gente tem intersetorial entre saúde e educação, né? Então, por entender, né, como a gente viu na matéria, que é uma questão de inclusão em vários locais, né? A gente tem esse trabalho junto à educação para estar trabalhando, a gente chama interlocução saúde e educação. Então, tá levando os especialistas até a rede municipal de ensino para falar sobre as temáticas, explicar, né, sobre a parte técnica, o que a gente pode fazer de formação com esses professores para estarem trabalhando essa inclusão de uma maneira mais técnica, mais qualificada dentro das escolas. Então, essa parceria com a educação já é algo muito importante. Outra coisa da questão da inclusão é que a gente precisa trabalhar essas crianças, né? Como que a gente precisa assistir essas crianças na questão da saúde. Então, hoje em Rio Claro, né, nós temos, junto à rede da pessoa com deficiência, o SER Princesa Vitória, né, que ele cuida aí da questão das deficiências, né, principalmente física e visual, mas também é a referência do cuidado do transtorno do espectro autista. Mas eu quero voltar nessa parte do setor de educação, como você citou, porque esses profissionais,
né, professores, monitores, eles são essenciais também para identificar a pessoa com autismo, porque muitas vezes só é identificada quando vai para a escola, é isso mesmo? Pelo autismo, né, ser uma questão de um transtorno do neurodesenvolvimento, o que então é prejudicado é um desenvolvimento atípico que a gente fala. E muitas vezes a família, por ter só aquela criança, não acaba vendo a diferença, né? E aí a criança, quando entra na escola, o professor, que já está mais acostumado a ver diversas crianças, começa a perceber alguns comportamentos que são um pouco diferenciados, né? E aí, através desse olhar, né, do profissional da educação, que a gente pede para que seja encaminhada à rede de saúde, porque é uma avaliação multidisciplinar, é uma avaliação que precisa passar por diversos especialistas, pelo médico, e aí sim é feito a avaliação e o diagnóstico. E após esse diagnóstico, o que é oferecido lá no SER? Porque nós vimos aqui a diferença, né? Como a musicoterapia influencia no desenvolvimento das pessoas. O que o SER oferece? O SER, a gente é uma equipe multidisciplinar, então nós temos, né, terapeutas ocupacionais, pedagogos, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, e aí a gente tem diversas atividades que é traçado o projeto terapêutico singular de cada um. Nisso pode ter o trabalho da hidroterapia, a musicoterapia, a parte da fisioterapia, da psicoterapia, então aí é a demanda que cada, né, usuário, né, que a gente fala, precisa, e aí vai ser feita através da avaliação da equipe. Lembrando também, né, que é importante a gente ressaltar que a gente tenta trabalhar que esse usuário esteja em toda a rede de saúde. Então, muitas vezes ele vai estar no SER, mas também vai estar na atenção básica, nas especialidades, nos serviços da rede de saúde mental, porque é toda uma rede de cuidado, que é isso que a inclusão traz, né? Que a pessoa possa estar em diversos espaços. E o interessante de falar, identificar a atividade que cada um vai receber, foi destacado aqui na reportagem também, no caso que a Verônica falou, do microfone que ela entregou para uma criança, e a criança que tinha uma certa dificuldade para desenvolver a fala, começou a falar a partir dessa atividade. Então, é um resultado positivo que tem sido mostrado também. Sim, nós temos, né, no SER, temos 6 fonoaudiólogas, né, e assim, esse trabalho é feito com equipe multidisciplinar mesmo, então ninguém é avaliado por um profissional só. E aí, o manejo com cada paciente é isso, né, o que ele apresenta, qual é a potencialidade, o que a gente pode fazer, que às vezes a cor de um instrumento, como, né, foi dito na reportagem, pode fazer com que ele se interesse mais para estar praticando as terapias. Agora, falando no contexto geral da sociedade, não especificamente de algum setor, né? Infelizmente, muitos profissionais que deveriam identificar e deveriam ajudar, ainda falta conhecimento para essa identificação também, né? Infelizmente, acontece isso. A questão do transtorno, né, do espectro autista, como qualquer outro transtorno, é visto como a gente às vezes precisa ter uma avaliação um pouco mais qualificada, né? Então os profissionais precisam se especializar, porque o mundo vai mudando, né? As crianças de hoje não são as mesmas crianças de antigamente, então o desenvolvimento, ele também é preciso você se aperfeiçoar. E muitas vezes o profissional se forma e acaba não buscando outras qualificações, né? E isso acaba prejudicando, sim, a questão da avaliação e do acompanhamento. Bom, e para falar sobre essa conscientização do transtorno do espectro autista, valorize as capacidades e respeite os limites. Esse é o tema do segundo fórum que vai acontecer em Rio Claro na próxima sexta-feira, né? Isso. O que foi pensado, o que está programado para esse evento? É um fórum intersetorial, né? Então, entre saúde e educação, mais uma vez essa questão da parceria, da importância de as duas secretarias trabalharem juntas. Nós teremos, né, palestras, vai ter a apresentação do trabalho do SED, do que o serviço oferece, de como é feito, né, esse trabalho. Também vai vir uma pedagoga especialista na área para falar sobre a questão do transtorno, né, a parte técnica, os sinais, sintomas, tratamento. Teremos também a apresentação de toda a rede de educação e saúde, e o que a gente acha, né, primordial é ter também a participação das pessoas com o transtorno do espectro autista, né? As famílias e as pessoas terão um espaço ali para fazer, relatar as vivências delas, né, para poder ter esse lugar de fala num evento tão importante. Qual que é a avaliação que você faz do primeiro fórum que ocorreu no ano passado também nesse período, Sim, né? Ocorreu. Qual que é a avaliação? Foi um fórum positivo. O problema é que a gente teve um espaço limitado, então teve muitas pessoas que quiseram participar e não conseguimos
ter, né, uma participação maior. Então, dessa vez a gente conseguiu o Centro Cultural, que é um espaço maior, né? Então, dessa vez está aberto tanto para profissionais da rede como para toda a comunidade. E aí, como o Centro Cultural comporta até 400 pessoas, 450, a gente está esperando um público aí maior e levar realmente a informação para todos, que não são só os profissionais que precisam saber, né? Toda a sociedade. Quinta-feira de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 21, máxima de 33 graus. Em Cordeirópolis, mínima de 16, máxima de 31. Já em Santa Gertrudes, as temperaturas oscilam entre 17 e 34 graus. E agora nós trazemos uma iniciativa que levou esporte e entretenimento para coletoras de reciclagens. Elas foram convidadas a saírem um pouco da rotina pesada e vivenciarem aí um momento de descontração e esporte, que nem sempre é possível. Vamos ver como foi. O trabalho delas é árduo. Diariamente atuam em uma cooperativa de reciclagem em Rio Claro. São responsáveis pela separação de toneladas de materiais. Atividade necessária, mas pouco valorizada. Além disso, a jornada delas nem sempre abre espaço para que possam ter um momento assim, de esporte e descontração. Mas um convite especial levou as profissionais a se divertirem um pouco. Elas foram recebidas em um clube da cidade, aprenderam sobre o esporte e colocaram as técnicas em prática. O que se viu foram sorrisos e muito incentivo. Para nós é maravilhoso, né? Que a gente saiu um pouco da rotina de casa, de trabalho, tiramos um dia para a gente se divertir, esticar os nervos. Então, para nós é maravilhoso. As mulheres fazem parte da Associação Novo Tempo, que fica no Jardim Guanabara. Além da atividade, uma ação filantrópica organizada por atletas e patrocinadores arrecadou 4.800 absorventes higiênicos, que foram doados para as coletoras. Porque o dinheiro que a gente pega lá do nosso trabalho, a gente usa para outras coisas. Então é uma coisa a menos para a gente comprar. E a gente que tem bastante filhas, né? A maioria lá tem 6, 5 filhos, então a maioria é mulher. Então nós ficamos muito felizes e agradecemos a todos que participou, que doou, que nos ajudou. A gente tem a clara noção da importância do trabalho que as catadoras de lixo fazem, né, do reciclado fazem por Rio Claro. Prolongam a vida do aterro sanitário, uma vez que a separação do lixo, né, é super importante. Esse é um trabalho que elas fazem que a gente não observa, é um trabalho invisível, né, mas que é de suma importância para a população de Rio Claro. E a gente está muito feliz de poder ter ajudado e poder ter contribuído com esse aspecto também. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Estamos de volta amanhã ao 12:30 na primeira edição. Eu te espero. Uma ótima noite. Tchau, tchau.